Olá, seja bem-vindo e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você informação, cultura e entretenimento. E te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. E foi realizada a primeira cirurgia com robô totalmente guiado por inteligência artificial. Ele realizou sozinho um procedimento em um teste humano, sem qualquer interferência do homem. A nossa equipe de reportagem fez um passeio no Bioparque Pantanal para mostrar um pouco das belezas encontradas no maior aquário de água doce do mundo. E ainda, quem quiser um pouco de calma já sabe o endereço. É uma ilha nos Estados Unidos, onde quase tudo é feito a cavalo. O barulho por ali é das ferraduras. No máximo você ouve uma buzina de uma bicicleta. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Começo falando de um estudo que mostrou que 70% dos alunos matriculados em academias acabam desistindo em menos de 3 meses. A procura por exercícios físicos em academias é bem alta, o que mostra que as pessoas têm uma preocupação com a saúde e o bem-estar. Mas, segundo uma pesquisa, o verdadeiro problema é a permanência dos alunos. Em média, 70% dos alunos matriculados acabam abandonando os treinos nos primeiros 3 meses e só 4% continuam por mais de 12 meses, ou seja, 4 a cada 100 matriculados. Os dados impressionam pela alta adesão dos alunos iniciantes pelos exercícios físicos que, em poucas semanas ou meses, perdem o interesse. Existem diversos motivos para essa alta desistência, mas, segundo especialistas, existem 3 principais motivos. O primeiro seria a demora para alcançar os resultados visíveis. O imediatismo do aluno em querer logo o corpo desejado acaba se tornando frustrante quando percebe que os resultados precisam de tempo e constância. O segundo motivo é a comparação com outros alunos. Muitas vezes, iniciantes que são obesos ou muito magros, que começam a se exercitar, podem começar a se comparar com outras pessoas mais avançadas na prática, podendo levar a sentimentos de vergonha, inferioridade e até rejeição. E em terceiro, a falta de tempo. A agitação da vida cotidiana muitas vezes acaba afastando as pessoas da prática dos exercícios, fazendo necessário uma reorganização da rotina diária e rever prioridades. As pesquisas mostram pontos importantes que merecem ser levados em consideração na permanência de alunos nas academias. Entender que os resultados vêm com o tempo e que cada resultado é individual é o primeiro passo para uma vida saudável sem a necessidade de comparações. Saber suas prioridades e estabelecer pequenas metas ajudam cada vez mais a se manter motivado e ativo. Um estudo revelou uma combinação perigosa para pessoas acima dos 50 anos. A perda de massa muscular, mais o aumento de gordura abdominal pode aumentar em mais de 80% o risco de morte. A parceria entre a Universidade Federal de São Carlos e a University College London, no Reino Unido, mostrou que o acúmulo de gordura abdominal associada à perda de massa muscular representa o número de 83% no risco de morte em comparação às pessoas que não apresentam as duas condições. Essa combinação é tão perigosa que o estudo identificou um problema ainda maior, conhecido como obesidade sarcopênica, que é caracterizado pela perda de massa muscular ao mesmo tempo em que ocorre o ganho de gordura por todo o corpo. Isso acontece pela relação da perda de autonomia e piora na qualidade de vida do idoso. Para conseguir diagnosticar essa condição, é feito alguns exames complexos, como ressonância magnética e tomografia computadorizada, além de mais alguns que conseguem identificar o acúmulo de gordura corporal e a redução de massa muscular. Mas, apesar da alta precisão, o serviço está restrito a poucas unidades de saúde e ao alto custo financeiro. A definição para a obesidade sarcopênica ainda não é um consenso entre os estudiosos da área, mas o estudo conseguiu utilizar algumas medidas mais simples para definir o que é a obesidade abdominal e a perda de massa muscular. Dessa forma,
Para diagnosticar o risco da obesidade sarcopênica, os pesquisadores identificaram a obesidade abdominal como o tamanho da barriga acima dos 102 centímetros para os homens e 88 para as mulheres. Consequentemente, a baixa massa muscular foi definida a partir de um índice de massa muscular esquelética menor que 9 quilos para os homens e 7 para as mulheres. Os resultados, publicados por uma revista especializada no assunto, informou que os resultados foram obtidos ao longo de 12 anos, acompanhando mais de 5.000 participantes acima dos 50 anos de idade. E foi realizada a primeira cirurgia com um robô totalmente guiado por inteligência artificial. Ele realizou sozinho um procedimento em um tecido humano, sem qualquer interferência do homem. Os pesquisadores de uma universidade dos Estados Unidos consideram o feito um marco na história da ciência robótica. Desenvolvido por pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, o sistema autônomo removeu vesículas biliares com taxa de sucesso semelhante à de cirurgiões experientes, segundo estudo publicado no dia 9 de julho na revista Science Robotics. O feito marca uma nova era para a medicina robótica. A cirurgia realiza foi uma colecistectomia, retirada da vesícula biliar, órgão que armazena a bile, e foi conduzida por um robô chamado Hierarchical Surgical Robot Transformer, treinado com técnicas de aprendizado de máquinas semelhantes às que alimentam o ChatGPT da OpenAI. Diferentemente de versos anteriores, que seguiam planos rígidos e exigiam marcação prévia dos tecidos, o novo robô demonstrou autonomia real, sendo capaz de tomar decisões em tempo real e adaptar-se a cenários imprevisíveis. Durante os testes, o SRTH operou 8 vesículas de corpos humanos já falecidos e enfrentou situações simuladas de emergência, como alterações anatômicas e presença de fluido semelhante ao sangue. Em todos os casos, o robô respondeu com precisão e calma. A inteligência artificial foi treinada assistindo a vídeos de cirurgiões reais, com legendas que descreviam cada etapa do procedimento, além de responder a comandos de voz da equipe, como mova o braço esquerdo um pouco para a esquerda. Assim, agia como um residente orientado por um mentor. O desempenho, apesar de mais lento do que o de um cirurgião humano, foi considerado exemplar. A tecnologia é uma evolução do robô Smart Tissue Autonomous Robot, que em 2022 fez sua primeira cirurgia autônoma em um animal vivo. Na época, o sistema ainda era dependente de marcações e seguia roteiros fixos. Agora, com a nova arquitetura, a máquina consegue dirigir por qualquer estrada, em qualquer condição. Para chegar ao nível atual, ele foi treinado em tarefas básicas como sutura e manipulação de tecidos. A remoção completa da vesícula exige cerca de 17 passos distintos, todos agora compreendidos e executados pelo CRTIH. Pesquisadores de uma universidade do Reino Unido desenvolveram um modelo de inteligência artificial capaz de identificar com precisão os pacientes que têm maior risco de desenvolver o Alzheimer. O grande benefício é poder tratar a doença no estágio inicial. O estudo se baseou na reavaliação dos dados de um ensaio clínico já concluído, que testava um medicamento contra o Alzheimer. Na análise original, a medicação não demonstrou efeito significativo na população total de pacientes. Mas com o uso do modelo de IA, os pesquisadores conseguiram dividir os participantes em 2 grupos, os que apresentavam progressão lenta da doença e os que evoluíam mais rapidamente. No grupo com progressão lenta, o medicamento conseguiu retardar o declínio cognitivo em 46%. A ferramenta é 3 vezes mais precisa que os métodos clínicos tradicionais, como testes de memória, exames de sangue e ressonâncias magnéticas, para prever a progressão da doença. A IA também oferece uma pontuação que estima a rapidez com que cada paciente pode evoluir para o Alzheimer. Com isso, os testes clínicos podem ser direcionados apenas para aqueles que têm chance de responder aos medicamentos, reduzindo custos e aumentando a eficácia das pesquisas. A demência é a principal causa de morte no Reino Unido e uma das que mais matam em todo o mundo. O objetivo dos tratamentos atuais não é curar o Alzheimer, mas retardar sua progressão, preservando a qualidade de vida dos pacientes por mais tempo. E agora, com o apoio da inteligência artificial,
essa meta pode estar um passo mais próxima. No Brasil, mais de 46 mil pessoas estão na fila de espera por um transplante. Mas novas estruturas de captação de órgãos em todo o país podem acelerar este processo. Um exemplo é a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Com uma nova estrutura, voltam a salvar vidas para diferentes regiões do país. Depois de quase 4 anos, Dourados voltou a realizar a captação de coração e pulmão para transplante. A retomada foi possível após a liberação das 2 cabeceiras da pista do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, que voltou a receber aeronaves de grande porte. Depois do Covid e da pandemia do Covid e da situação do aeroporto, os órgãos que saíam na captação de órgãos eram sempre rins, fígados e córneas, por conta da situação de tempo de isquemia. O coração ele tem 4 horas do momento em que você capta até o momento que transplanta, são 4 horas apenas de isquemia, então tem que ser uma logística muito rápida, pulmão 6 horas. Então, sem aeroporto fica impossível. Ainda que fosse por via terrestre até Ponta Porã, e de lá pegasse o voo, ainda assim corria o risco de perder o órgão, e a gente não pode correr esse tipo de risco. Os órgãos precisam ser transportados rapidamente. Na operação mais recente, o coração foi levado a Brasília por uma aeronave da Força Aérea Brasileira, após a captação no Hospital da Vida. O tempo que esse órgão aguenta fora do corpo é 4 horas coração e 6 horas pulmão. O rim, ele aguenta 12 horas, né? O fígado aguenta mais tempo. A córneas você pode retirar até 6 horas depois que o paciente faleceu, né? Se ele estiver em temperatura ambiente e sob refrigeração, 12 horas. Já o coração, esse é o tempo que ele aguenta. Por isso que precisa de toda essa logística, né? Inclusive, nessa última captação, a aeronave que veio para os demais órgãos foi uma e outra somente para o coração, né? Uma aeronave da FAB por conta desse tempo. Antes, mesmo com doadores aptos, Dourados não conseguia enviar órgãos como coração ou pulmão por falta de estrutura aérea. Com a reativação do aeroporto, a cidade voltou a contribuir com a logística nacional de transplantes. Para nós, né, que estamos há muitos anos nessa caminhada, que já captamos coração, que já captamos pulmão, foi um período frustrante, porque nós sabemos da situação de receptores aguardando. E quem aguarda coração e pulmão, normalmente aguarda internado, hospitalizado, não é? E a gente acabava perdendo esse órgão. Então, assim, para nós voltar é muito compensador, né? É satisfatório, porque ninguém quer perder o paciente. Uma vez que você perde o paciente, você quer salvar outro. No Brasil, mais de 46 mil pessoas esperam por um transplante, segundo o Ministério da Saúde. Só em Mato Grosso do Sul, são 248 pacientes na fila. Com a nova estrutura, órgãos captados em Dourados voltam a salvar vidas em diferentes regiões do país. Um fato conhecido por quase todos é que muitos brasileiros compram remédio sem receita e sem consultar ninguém. Às vezes, a indicação foi feita por um amigo, mas uma pesquisa revelou um dado inédito. Mais da metade pergunta antes para o farmacêutico se está fazendo a coisa certa. A pesquisa realizada pela Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, apontou que mais da metade dos brasileiros dizem ter o hábito de consultar farmacêuticos na hora de consumir medicamentos isentos de prescrição médica, enquanto 39% afirmam comprar remédios por conta própria. Pessoas com mais de 60 anos são as que menos declaram comprar medicamentos por conta própria. Já os mais jovens, entre 18 e 24 anos, são os que mais solicitam orientação do profissional da farmácia. Segundo o presidente da Abrafarma, Sérgio Barreto, esse número pode representar o perfil visto nas farmácias. Especialistas afirmam que os mais jovens não costumam ir ao médico com frequência, então acabam minimizando os problemas de saúde. Entre aqueles que consultam farmacêutico, 32% dizem sempre procurar ajuda para entender como usar o medicamento, enquanto 43% questionam sempre ou às vezes sobre a possibilidade de efeitos colaterais.
A pesquisa também mostra que 60% dos consumidores que compraram medicamentos por conta própria sentiram algumas ou muitas vezes que o resultado não era o esperado com a medicação. O Conselho Federal de Medicina defende a ideia de que é necessário realizar consulta médica para diagnósticos e prescrições corretas e é contrário à ideia de farmacêuticos realizarem a prescrição. No Brasil, segundo a resolução do governo federal, o farmacêutico está autorizado a prescrever MIPs, medicamentos que contêm a tarja sob prescrição. Nesses casos, apenas o profissional com título de especialista em farmácia clínica possui autorização de renovar prescrições previamente emitidas por outros profissionais de saúde habilitados e prescrever medicamentos em atendimento à pessoa sob risco de morte iminente. Outra abordagem do estudo foi a percepção sobre a venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados. O presidente da associação diz ser contra essa prática, pois ela pode piorar a situação da automedicação no Brasil. A passagem das baleias passou a atrair turistas às areias do Rio de Janeiro. As fêmeas da espécie jubarte saem da Antártida em direção a Abrolhos, na Bahia, para dar à luz aos filhotes. Parece até que estão mais felizes para o momento da maternidade. É tempo de baleias nas águas do Rio de Janeiro. As águas fluminenses estão no caminho destes mamíferos gigantes que, na viagem anual para reproduzir, deixam a Antártida e vão para o Banco dos Abrolhos do sul da Bahia. Desde abril, as baleias, a maioria delas jubartes, são avistadas no estado do Rio. Com o pico da temporada de junho a agosto, os pesquisadores estendem o tempo de monitoramento até novembro. Na maior parte das vezes, em grupos, elas vêm sendo registradas nas praias da zona sul da capital e na região dos lagos. E, à vontade, nas águas fluminenses, fazem a festa dos admiradores que estão lotando os barcos das empresas de turismo de observação. Especialistas dizem que a procura pelo passeio explodiu nos últimos 2 anos, mas também é possível avistá-las em terra firme. No Rio, ponto fixo de observação é no Parque Bondinho Pão de Açúcar, na Urca, inaugurado no ano passado, em parceria com o projeto Baleia Jubarte. Já a Arraial do Cabo se prepara para instalar 20 lunetas fixas para observação em pontos estratégicos em terra, dos quais 10 serão com acessibilidade. Durante a temporada, jubartes podem ser vistas entre São Paulo e o Rio Grande do Norte. Pesquisadores apontam que há um crescimento populacional gradual dessa espécie. No início de junho até semana passada, foi possível avistar cerca de 350 jubartes. A generosidade, filha da caridade, tem o DNA da humildade. Uma pesquisa divulgou as nações pobres que não economizam doações na hora de ajudar alguém. Já quem administra os países ricos pensam 2, 3 ou 4 vezes antes de doar. Uma pesquisa realizada em 101 países mostrou que a população de menor renda é proporcionalmente mais generosa nas doações do que as nações mais ricas. Foi possível perceber que em países mais pobres, a população doa em média 1,44% da renda, sendo mais que o dobro dos 0,7% registrado em nações mais ricas. Segundo o relatório, os achados mostram que a generosidade não se correlaciona necessariamente com a riqueza ou a segurança, mas sim com a percepção de necessidade, frequentemente direcionada àqueles mais próximos. Do top 5 do ranking dos mais generosos, 4 países são africanos. A Nigéria lidera com os cidadãos doando 2,83% da renda pessoal, seguida pelo Egito, Gana empatada com a China e Quênia. O Brasil ficou na 48ª posição, com 0,93% da renda da população sendo destinada a causas socioambientais, um resultado
acima da média sul-americana. Globalmente, as maiores motivações para doar foram o cuidado com a causa e o desejo de fazer a diferença. Para aqueles que não doaram, a principal razão foi a incapacidade de arcar com os custos. O levantamento mostrou também que nos países em que os governos incentivam a filantropia, a população doa 1,7 vezes mais e tendem a confiar mais nas organizações sociais. Segundo especialistas, o resultado foi uma surpresa. Com países onde há mais incentivos culturais e fiscais, a filantropia, como os Estados Unidos, mal posicionados. No caso brasileiro, o nível de confiança nessas instituições ficou ligeiramente acima da média global. Um projeto pioneiro em Mato Grosso do Sul busca qualificar e encaminhar mulheres para o trabalho na área da construção civil. A construção é um dos setores que mais cresce no Mato Grosso do Sul. Campo Grande, por exemplo, ocupa a 18ª colocação entre as cidades brasileiras com a maior geração de empregos dentro do segmento. E diferente do que se via em décadas anteriores, cada vez mais o setor busca por mulheres para ocuparem essas vagas. As mulheres, elas são multitarefas. Então, a mulher, ela é mais detalhista. Com isso, a gente tem priorizado elas em locais onde a gente tem finalização de serviços. Outro ponto que é muito legal e diferencial da mulher é que as mulheres são muito mais comunicativas. Então, em um ambiente onde a gente tem cobrança, onde a gente tem que ter essa conversação, as mulheres elas conseguem liderar mais a equipe, promovendo uma inclusão de todo mundo, um apoio mútuo. Eu acho que isso é da mulher mesmo, é do espírito feminino. Segundo a coordenadora de obras, que atua no setor há mais de uma década, essa demanda vem transformando o mercado. Atualmente a gente tem percebido uma inclusão maior das mulheres no canteiro de obra. Aqui mesmo na obra a gente tem desde cargos operacionais a cargos mais estratégicos, como sendo auxiliar de produção, almoxarife, encarregado de obras. A gente tem supervisora, a engenheira aqui dessa obra e eu como coordenadora. E foi justamente essa mudança no mercado e maior procura por mulheres para atuarem na construção civil que surgiu o projeto Elas Constroem, uma iniciativa inédita desenvolvida de forma coordenada em diversos estados do Brasil, incluindo Mato Grosso do Sul. O objetivo é simples: capacitar e empregar mulheres no ramo. O setor da construção ele vem passando por um problema com falta de mão de obra qualificada. E a nossa mão de obra também vem envelhecendo. A última pesquisa do IBGE mostrou isso. Então, por que não olhar para essa população? Hoje, nós mulheres somos mais de 51% da população brasileira, 50% da população sul-mato-grossense. E é uma força muito potente. Para iniciar o programa, o projeto abriu 3 cursos que serão ministrados em Campo Grande, em parceria com o Sebrae. Pintura imobiliária, assentadora de revestimento cerâmico e operadora de bobcat com a NR18. Os 2 primeiros cursos são de 140 horas e o operadora de bobcat são 40 horas. Nas 3 opções, as mulheres precisam ter mais de 18 anos e pelo menos o ensino médio completo. Já em relação à operadora de bobcat, é necessário ter carteira de motorista, no mínimo na categoria B. As inscrições devem ser feitas pela internet e cada turma terá entre 15 e 25 alunas. Segundo a coordenadora do projeto, o principal objetivo após a capacitação é encaminhar as alunas para o mercado de trabalho. Durante a realização das aulas, do curso em si, o Sinduscom se comprometeu em fazer uma ação, levando as empresas associadas lá na Escola da Construção para uma ação junto com essas mulheres, para que elas tenham contato com os RHs das empresas, possam se conhecer e assim sair empregadas de lá. Esse é o nosso objetivo. Dados do Censo Demográfico de 2022 mostram que mais de 11 milhões e 800 mil brasileiros vivem em unidades de conservação. É quase 6% da população total do país. Entre esses moradores, 40% enfrentaram algum tipo de precariedade no acesso à água, esgoto ou coleta de lixo.
No total, 856.495 pessoas, cerca de 7,31% da população residente em unidades de conservação, as UCS, convivem com a precariedade simultânea nos 3 serviços básicos. A maior parte da população que vive nessas áreas se autodeclara parda. São mais de 6 milhões de pessoas, representando 51,12% do total. Em seguida, estão os brancos, com 4.229.681 indivíduos, representando cerca de 35,82%, e os pretos, com 1.407.255, contabilizando 11,92%. Entre os povos e comunidades tradicionais, os quilombos representam 2,39% dos moradores em UCS, totalizando 282.258 pessoas. Já os indígenas somam 132.804 indivíduos, o que equivale a 1,12% da população dessas unidades. Em termos proporcionais, 7,84% da população indígena brasileira e 21,2% das quilombolas vivem em unidades de conservação. A ampla maioria dos moradores, 98,73%, está em áreas de uso sustentável, com áreas de proteção ambiental e reservas extrativistas. Já as UCS, de proteção integral, que têm regras mais rígidas quanto à presença humana, abrigam 131.492 pessoas, ou 1,11% do total. O Maranhão lidera o número de moradores nessas áreas, com 38.176, o equivalente a 29%, seguido pelo Rio de Janeiro, com 30.633, aproximadamente 23,30%, e por São Paulo, com 9.954 pessoas, cerca de 7,57%. O levantamento também indicou 1.138 unidades de conservação com população residente, enquanto outras 1.227 não têm moradores. A precariedade no serviço básico atinge de forma mais intensa os povos tradicionais. Entre os domicílios localizados em UCS, com pelo menos um indígena, 59,94% convivem com alguma forma de precariedade, totalizando 94.051 indígenas. No caso dos quilombolas, a taxa é ainda maior. 85,94% dos domicílios vivem nessa condição, alcançando 248.064 pessoas. O censo também identificou 46.239 domicílios em UCS sem banheiro ou sanitário. Nas áreas de proteção integral, esse número chega a 1.985 residências, o que corresponde a 4,87% dos domicílios dessas unidades. Em comparação, o Índice Nacional de Domicílios Permanente sem banheiros é de 0,59%. Este ano, o Bioparque Pantanal completou 3 anos de atividade e a nossa equipe de reportagem não perdeu tempo e fez um passeio pelo local para mostrar um pouco das belezas encontradas no maior aquário de água doce do mundo. O maior aquário de água doce do mundo abriga hoje 468 espécies, na maioria peixes. Entre os moradores mais novos, a loba-delinha e as tartarugas. Para viver neste ambiente artificial, eles passam por um período de adaptação. Cada um deles passa por um período de quarentena, então passa por cuidado médico veterinário e é feito toda uma inspeção para saber se o animal pode adentrar os novos recintos de exposição, se eles estão em condições de saúde física para poderem entrar nos recintos.
E também é feita uma vistoria nos recintos, para saber se os recintos vão comportar esses animais. Por aqui, os turistas podem ver também a jiboia Rachel Carson, a piton albina Capitu e, se tiver um pouco de sorte, a sucuri Gabi Amarantos, que passa a maior parte do tempo escondida. A sucuri, ela foi um resgate que aconteceu no estado do Pará e ela veio para a gente logo no início do bioparque. Está com a gente desde então. Esse animal ele não pode voltar para a natureza por uma questão tanto fisiológica do animal, ela já veio de um resgate meio complicado, quanto por uma questão de comportamento mesmo do indivíduo. Ela provavelmente teria dificuldade em caça, teria dificuldade em se manter na natureza. A piton e a jiboia são animais que vieram para a gente vindos de um circo. Então eles vieram para o bioparque e aqui nós tentamos proporcionar o melhor ambiente possível para elas. Considerado um dos cartões postais de Campo Grande, desde que foi inaugurado em março de 2022, o Bioparque Pantanal já recebeu mais de 1.200.000 pessoas. Temos uma média diária aqui no Bioparque de 1.500 pessoas dia. E agora, com o período de férias, nós estamos recebendo em torno de 2.500, 2.300 pessoas dia. Então, é um aumento de aproximadamente uma média de 800 pessoas dia a mais do que o público que nós viemos recebendo. E como a conservação é um dos pilares do Bioparque, a reprodução de espécies em extinção é feita aqui, como, por exemplo, a do cascudo viola, um exemplar de 9,6 centímetros encontrado unicamente no Rio Coxim. Nós temos aqui no Bioparque um centro de conservação de peixes neotropicais, onde são feitas reproduções em ambiente controlado de várias espécies, inclusive ameaçadas de extinção. Hoje nós temos 368 espécies reproduzidas, sendo 27 delas inéditas para a ciência no mundo e 15 no Brasil. Então é todo um trabalho científico que envolve um empreendimento como esse. Não são apenas peixes dentro de tanques para contemplação, são verdadeiros laboratórios vivos que são utilizados de forma muito responsável para pesquisadores de todos os cantos do mundo poderem estar aproveitando disso para a ciência. Com tanta diversidade, o local é parada obrigatória para quem passa por Campo Grande, mas também para os moradores que não perdem a oportunidade de contemplar um pouco deste empreendimento imponente localizado nos altos da Avenida Afonso Pena. Eu estou vindo agora, com as crianças, porque elas estão de férias e as crianças gostam muito, poder conhecer um pouco da natureza, um pouco do que está sendo proposto aqui. Além dos peixes, eu falo que a estrutura é muito bonita, né? Então impressiona o tamanho, tudo é uma experiência diferente, mas com certeza os peixes é o que chama mais atenção mesmo. Viemos ver essa beleza que o Brasil tem, nós somos de São Paulo, viajamos o mundo inteiro, mas tem uma beleza diferenciada aqui. Passamos uma semana muito especial. O túnel, onde tem os peixes lá, a diversificação de peixes lá foi bem interessante para mim, entendeu? Então foi o que mais chamou a atenção lá. Sou do Rio de Janeiro, é a primeira vez que eu venho para cá e a gente está gostando bastante. É muito bonito, Bastante diversidade, muitas coisas diferentes do que a gente está acostumado a ver no Rio, muitas espécies diferentes e a gente está amando. Agora vamos falar da China. Em 2018, as autoridades demoliram a maior parte da aldeia de Shen, localizada no sudoeste do país, para construir um projeto turístico que não deu certo. E um homem voltou a morar na região para erguer o próprio lar. Vamos acompanhar. Ele faz pose de herói e a edificação atrás na foto confirma pelo menos um poder de Chen Qianming, a obstinação. Entre os escombros de casas demolidas, a instável torre feita de tábuas de madeira e vigas torcidas simboliza a luta de um homem sozinho contra o sistema. Em 2018, as autoridades demoliram a maior parte da aldeia de Chen, localizada na província de Guizhou, para erguer um projeto turístico. Todos os moradores daqui se mudaram. As casas ficaram vazias e construtores vieram demolir. No caso da nossa casa, não assinamos um acordo de demolição e as autoridades não se atreveram a pressionar isso, mas existe sempre o risco de demolição forçada. Por isso voltei. Após o fracasso do projeto turístico, desafiando uma série de ordens de demolição, Chen construiu andar por andar seu excêntrico edifício, ao mesmo tempo lar e símbolo de resistência.
A torre acabou ganhando fama nas redes sociais e o apelido de Casa de Pregos. No ano passado, recebi muitos visitantes. Alguns eram estudantes de arquitetura. Eles disseram que não ousariam pensar ou construir algo assim, porque enfrentariam restrições. Na verdade, nem sequer pensariam nisso, muito menos em construir. Os estudantes ficaram surpresos e maravilhados, porque eu não só pensei como construí. Os andares superiores, onde Chen dorme, balançam ao ritmo do vento, e dezenas de cordas e cabos mantêm a casa ancorada ao chão, dando a impressão de que todo o conjunto pode voar a qualquer momento. Mesmo em meio à aparente instabilidade, a sensação do alto é gratificante, segundo o construtor. Quando estou no topo, sinto paz de espírito e minha visão se amplia. Percebo mais coisas no mundo, como a forma como as montanhas se empilham em camadas à distância. A casa incomum de Chen se tornou ironicamente uma atração turística. Após o incentivo do governo sul-coreano, mais de 1 milhão de estrangeiros desembarcaram no país em busca de procedimentos estéticos. No ano passado, o mercado de beleza está movimentando mais de 15 bilhões por ano. O mercado de produtos estéticos na Coreia do Sul já virou um sucesso global. O K-Beauty aborda os cuidados com a pele, mas ela não se resume apenas a cremes, sérums, loções e máscaras. No país asiático, as pessoas passaram a se submeter a procedimentos estéticos minimamente invasivos desde a adolescência. Para conseguir chegar à pele de porcelana, as pessoas passam pelo processo de fio de sustentação, microagulhamento, ultrassom de alta intensidade, laser e mais alguns, com o objetivo de eliminar as rugas ou manchas. O mercado estético movimenta mais de 15 bilhões de dólares por ano. Em 2024, pouco mais de 1 milhão de estrangeiros desembarcaram no país para se submeter aos procedimentos, 96% a mais quando comparado ao ano anterior. A procura por tratamentos no país superou as expectativas do Ministério da Saúde e Bem-Estar sul-coreano. As redes sociais ajudam a alavancar o interesse. Apesar das máquinas e equipamentos serem sul-coreanos, os preços elevados são determinantes na decisão das pessoas irem para a Coreia, uma vez que o orçamento não pesa no bolso. Para se ter noção, as aplicações de Botox nos Estados Unidos custam em média $400 o miligrama. No Brasil, a mesma quantidade não sai por menos de R$1.000. Em Seul, capital sul-coreana, o valor é de $30. O baixo custo é resultado das ações promovidas pelo Ministério da Saúde, que visa incentivar o turismo da beleza. Em 2009, o governo flexibilizou a política para os estrangeiros e facilitou a conexão entre clínicas e agências de viagem. Com todo o sucesso, a Coreia do Sul desbancou a França e se tornou o maior exportador de cosméticos para os Estados Unidos, quebrando um recorde e faturando mais de 5 bilhões de dólares com as exportações. Uma cachorra vira-lata encontrada abandonada em São José dos Campos ganhou não só um lar, mas também uma profissão. Após passar por 2 anos de treinamento, se tornou o segundo cão perito da Polícia Científica de São Paulo, especialistas em farejar e identificar sinais não visíveis de sangue humano em cenas de crimes contra a vida. O animal, chamado de savana, foi encontrado pelo perito criminal e médico veterinário João Henrique Machado, que trabalha há 5 anos no Instituto de Criminalística de São José dos Campos, fazendo biodetecção de vestígios biológicos com uso de cães. Na época, ela estava em grave estado de desnutrição, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O policial, por conta própria, ofereceu tratamento inicial à cachorra e pretendia entregá-la para um programa de adoção, mas percebeu que ela tinha potencial para ser cão-perito, por conta do seu espírito curioso e de faro apurado. Ele decidiu, então, treiná-la para o trabalho policial. Hoje, tanto Savana quanto Mani ficam à disposição do Instituto de Criminalística de São José dos Campos. Eles saem à caça dos vestígios de sangue em troca de uma bola de borracha de recompensa. Quando encontram algo suspeito, sentam ou deitam em frente à amostra, indicando o material a ser analisado.
Há atividades de obediência, recreação e detecção em ambientes abertos e fechados, na tentativa de reproduzir os locais que comumente são encontrados na perícia criminal. Veículos, áreas com grandes extensões como sítios e peças de roupas, por exemplo. O cão perito Mani já descobriu manchas de sangue em um veículo 6 meses após o crime e em uma camiseta 1 ano após. O policial desenvolve um projeto de mestrado na Universidade Federal de São Paulo de São José dos Campos para elaborar o protocolo de treinamento e utilização de cães pela polícia. Ele espera que, no futuro, cada núcleo da Polícia Científica de São Paulo tenha o seu próprio cão para apoiar as equipes em campo. De acordo com o especialista, para ser um cão perito, o animal precisa ter habilidades como foco, determinação, socialização, alto nível de energia e vontade de fazer as mesmas coisas que um cão perito faz. As buscas pelos animais ideais são feitas em canis municipais. Quem quiser um pouco de calma já sabe o endereço. É uma ilha nos Estados Unidos onde quase tudo é feito a cavalo. O barulho por ali é das ferraduras, no máximo a buzina de uma bicicleta. Veículos motorizados, nem pensar. Até a coleta do lixo é feita em carroças. A lenda da tradição local é que quando o barulho do escapamento de um carro assustou cavalos que estavam próximos, em 1898, as autoridades do vilarejo proibiram os motores de combustão interna, uma medida que foi estendida ao resto da ilha 2 anos depois. Desde então, os moradores locais adotaram esse estilo de vida tranquilo de antigamente. Mais de um século depois, cerca de 600 cavalos mantêm tudo funcionando do inverno ao verão, quando cerca de 1.200.000 pessoas embarcam em uma balsa de 20 minutos de Mackinac City ou Settignasse, na península superior de Michigan, e chegam ao pequeno vilarejo também chamado de Ilha Mackinac, no extremo sul da ilha. Lá, os visitantes compram o famoso fudge doce amanteigado do vilarejo, exploram seus 110 quilômetros de trilhas e desfrutam os sons de uma época mais simples. Por centenas de anos, as comunidades indígenas usaram a localização estratégica da ilha, na confluência do lago Huron e do lago Michigan, como local de pesca e caça. Eles achavam que seus penhascos de calcário e florestas verdes se assemelhavam a uma tartaruga gigante saindo da água, por isso a chamaram de Michilimackinac, ou lugar da grande tartaruga na língua indígena local. As forças britânicas encurtaram o nome e estabeleceram um forte defensivo na ilha em 1780. Hoje, os visitantes ainda podem acompanhar intérpretes fantasiados, presenciar disparos de canhão e ver os aposentos de um oficial dentro do prédio mais antigo de Michigan. Porém, mais de 200 anos depois que os Estados Unidos assumiram o controle de Mackinac após a Guerra de 1812, suas raízes indígenas permanecem. Os moradores locais sugerem se dirigir para o norte para percorrer a rodovia de 13 quilômetros transformada em trilha para ciclistas e andarilhos que circunda a ilha e oferece vistas da ponte suspensa Mackinac de 8 quilômetros de extensão, além de acesso a praias tranquilas e bosques. Cavalos à parte, as 1.500 bicicletas disponíveis para aluguel na ilha são a principal forma de locomoção dos residentes e visitantes, um meio de transporte autônomo que sugere que os moradores de Mackinac estão felizes em se locomover em um ritmo diferente do resto do país. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima. Tchau!